Tricampeão Mandrake pra cima do lendário Bruno. Roderick na ponta, cruza na faixa final. E ele Forcione na ponta. Você não livrou cabeça, pescoço. Essa alegria, né? De ter um cavalo de corrida, de ter uma vitória com a sua farda. Essa alegria não tem preço. Tirar uma fotografia. Leite Supremo tem cabeça, vai voltando Jungle King, cabeça. Leite Supremo livrou cabeça. Dragster livrou cabeça, cruzam a faixa final. Na ponta, Irondola, vai levar um corpo inteiro, cruzam a faixa final. Olá, pode apostar 34 no ar. E aí? Tudo bem, Vitória Mota? Tudo bem, Juliana Dias? Bom, hoje a gente vai contar a trajetória de um menino que jogava futebol na Pelouse de Cidade Jardim de terno. Se tornou o dono de um dos melhores centros criatórios do país e também é dirigente de turf. Vamos recebê-lo. Júlio Camargo, seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. Olá, Vitória. Olá, amigos do Pode Apostar. Muito obrigado. Isso é verdade. Realmente comecei jogando bola ali na frente da arquibancada de Cidade Jardim, e a gente vê, né, como é importante ter lugar para as crianças ficarem, para ir tomando gosto aos poucos da atividade. É isso. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença e, antes de mais nada, também agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos apoiando. Ficha Storm, do mar para sua mesa, Aras Legacy, Aras Cariri, Estúdio Sampaio, Aras Niju, Estúdio Doce Ilusão, a PPS Leilões, Coldelaria Atafona, Celaria Santa Laura, CS Ozon, Estúdio Sion e Aras Ereporã. Muito obrigado pela parceria até aqui. Obrigada sempre. Bom, então vamos contar essa história. O Aras Old Friends, ele tem início com seu pai e alguns amigos. Como é que foi isso? Exato. Ele começou, na verdade, como estúdio Old Friends, mais ou menos em 1988. Eram 4 sócios, meu pai, o irmão dele. Tinha um amigo de infância, que foi por aí que ele tomou contato com o turf, Franco Clemente Pinto. O pai foi diretor do Jockey Clube de São Paulo e eram colegas de escola. Meu pai começou a frequentar com ele, tomou gosto pela coisa também, e um outro sócio do meu pai aqui do Rio de Janeiro. E depois, e por isso que o nome de Old Friends, que eram 4 velhos amigos. E aí depois disso, quando meu pai decidiu partir para a criação, os outros gostavam também, mas falaram, aí você tá dando um passo a mais do que a gente estava programado, então continuaram torcendo, seguindo tudo, mas não foram à frente, mas só ficaram na torcida mesmo. E aí vocês seguiram e como é que vocês estavam em São Paulo e aí resolvem criar? O primeiro momento seria criar no Paraná, não é isso? Desde o primeiro cavalo adquirido pelo meu pai, eu não sei se ele já estava pensando nisso, mas e não contou para os outros, mas sempre procurou comprar fêmeas de bons pedigrees para depois eventualmente virarem reprodutoras. E talvez não tivesse pensando em adquirir terras para criar, e sim criar de repente em lugar de terceiros, né? E aí passou-se uns 5, 6 anos, todo mundo começou a gostar, minha família toda, minha mãe, eu, enfim, minha irmã. E aí eles decidiram ir atrás de um aras para começar a criar, porque aquelas primeiras potrancas que foram adquiridas estavam virando éguas e estava na hora de ir para a reprodução. A primeira égua foi uma irlandesa que venceu, né? A primeira égua, meu pai e minha mãe foram num leilão, era um leilão na época do Aras Expert junto com o Aras São Luís, entraram lá, não tinham a mínima ideia
de pedigree, de nada. Apresentou-se lá uma égua em treinamento irlandesa, filha do Bustino. Acho que já tinha uma vitória lá em Cidade Jardim. Compraram um potro, que era filho do Executioner, numa mãe e irmã própria do Claxon. Meu pai era fã do Claxon na época de turfista. E compraram esses 2 potros. E a égua foi pro... Eles tinham um amigo... O Franco tinha um amigo que era amigo do pai dele, Dr. Glauco Colli. Tinha cavalos com o lobo, apresentou o lobo pro meu pai. Ele mandou os dois cavalos pro lobo, porque compraram e não tinha a mínima ideia, nem para quem mandar. E foi pro lobo e até hoje o lobo está com a gente, treinando também. E a égua ganhou já nas 2 primeiras e aí a sorte de principiante nos trouxe até aqui. Que beleza. E aí como é que se resolve então essa compra de Bagé? Meu pai começou a visitar alguns aras, foi ao Paraná, estava bem encaminhado para comprar uma área lá, até que num dia do Grande Prêmio São Paulo, ele estava lá na arquibancada o Rodolfo Lima, filho do Ari Lima, do Aras Lorulu, e falou: fiquei sabendo que vocês estão procurando um aras, uma área para fazer um aras, e em frente ao nosso aras tem uma área que está vendo, uma área muito boa e meio que do jeito que eu ouvi dizer que vocês querem, porque o projeto ideal era ter 10 éguas para criar os produtos somente pra gente, correr e acabou. E aí adquirimos, meu pai, ele falou: se vocês quiserem, a gente combina, vocês ficam lá no Aras, tem casa, tudo. E aí eles combinaram, o Rodolfo foi nota 10, o Ari, toda a família. Recebeu meus pais lá, ficaram uma semana. E aí realmente se encantaram com a área e acabaram comprando a área do zero, né? Porque aquilo tinha sido um Aras muito antigamente, acho que é Jaguarão Grande o nome, e aí a história começou. E depois, obviamente, quando souberam que a gente estava nesse processo, todo mundo ligou apoiando. Eu me lembro, o Dr. Fragoso Pires ligou para o meu pai, deu uma força enorme, o Totão também. Enfim, aí foi uma força-tarefa, acho que para dar uma força para Bagé. Mas eles gostaram muito da área e se apaixonaram e acabaram comprando onde nós estamos até hoje. E daqui a pouquinho a gente já tem imagens aí do Aras. E você estava falando sobre a sua relação com o Selmar Lobo, que ela foi seu primeiro treinador e até hoje. E isso é meio que uma característica de vocês, né? A gente tem por prioridade não mudar de treinador. Então, o Lobo está com a gente desde o início, desde 88. Depois, o Paulinho, o filho dele, já começava a treinar naquela época. Ele treinou alguns cavalos para a gente nos Estados Unidos, que foi quando ele decidiu ir para lá. Veio para o Brasil, aí demos alguns cavalos para ele treinar. Depois que ele voltou para os Estados Unidos, demos alguns cavalos para o Emerson Garcia treinar no lugar dele. E até hoje tá em São Paulo, o Emerson e o Lobo lá treinando para a gente. Aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa, tem sempre 3, 4 treinadores, a gente não tem muitos cavalos aqui, mas que a gente sempre dá para esses, um ano dá para um, outro ano dá para outro. Acho que o turf é muito disso, né? De fazer amizades, criar vínculos, vínculo, e se acaba ficando amigo realmente dos profissionais, né? Obviamente com toda a distinção do profissionalismo também, mas com bons profissionais, todo mundo sabe distinguir isso e aí a coisa fica muito mais agradável. Tem um vídeo para você aí, Cido, do arquivo número 1, um recado para você. Vamos ver. Oi, Juliana. Oi, Julinho. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite da Juliana para que eu pudesse participar do podcast. Essa nossa relação começou lá no ano de 1988 ou 89, se eu não me engano, o Julinho pode me corrigir.
ela começou com o começo da família Camargo no meio dos cavalos de corrida. Então, eles contrataram o meu pai como treinador para eles, e ali começou. E ali você já via ali a participação do Julinho, bem pequenininho, e você já notava que seria um grande turfman, né? E a gente não estava errado. Tá aí a paixão dele pela criação, pelas corridas de cavalo, a gente não estava errado. Desde muito pequenininho, sempre muito participativo, sempre ouvindo, sempre trocando ideia com a gente. Então foi assim, ele acabou se criando um pouco ali com a gente na cocheira e tal, e com muito orgulho que a gente pode falar isso. Foi o que eu falei, é muito fácil. Eu falo com o maior prazer e com maior alegria sobre o Julinho, sobre a família Camargo e sobre o Aras Old Friends, o que eles representam para a vida do meu pai e para a minha vida. É isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Juliana e um forte abraço aí para o Julinho, tá bom? Abração aí. E Paulo Henrique Lobo, direto dos Estados Unidos. Você vê que eu não estava mentindo, né? As informações bateram, sem combinar. Obrigado, E Paulinho. eu falei com ele por telefone, pedindo esse vídeo, né? E ele foi muito solícito e ficou muito feliz. Ele, eu vou gravar com o maior prazer. Meu amigo, foi muito legal. É verdade, né? É como a gente falou, né? A gente faz relações de amizade com os profissionais, e o Paulinho não é diferente, né? Fora todo o sucesso que a gente teve sorte de ter junto, obviamente que sorte é acompanhada da competência, né? E o Paulinho não é diferente, competentíssimo, né? E todo o sucesso que ele tem e teve lá não é por acaso. Então fica um prazer maior ainda ter trabalhado com ele e ser amigo dele. E é verdade, como ele falou, desde pequeno lá frequentando as cocheiras, todas as histórias do pai dele, que foi um treinador e é ainda de muito sucesso, mas pegamos o auge do Lobo, tinha mais de 200 cavalos em treinamento, líder de estatística, treinando as principais codelarias da época. Então acabei vivendo alguns momentos assim que foram marcantes e que com certeza fizeram parte da minha vida e acrescentaram muito para o meu conhecimento de turf. Agora eu queria que você contasse a história das 5 éguas americanas que foram o início da trajetória do Paulo Henrique lá na América. Foi isso. Nós somos muito amigos ainda do Marcos Simon, que era do Estúdio Farda Vencedora. E todos os anos ele ia para os Estados Unidos para os leilões de Keeneland e ia lá e comprava um potro macho, normalmente. E ele falou, pô, vamos junto e tal. Daí ele falou, tá bom, vamos. Aí organizamos e fomos juntos. E ele falou, não, então vamos mudar esse ano. Vamos comprar fêmea, porque depois a gente manda para o Brasil, se não der certo e tal. E aí o Marcão comprou 2 potrancas, nós compramos outras 2 potrancas e estávamos ali no final do dia esperando, dando um tempo para ir para o restaurante, porque se fosse para o hotel e voltar para tomar banho e voltasse para o restaurante, não ia dar tempo, tal. Falou, vamos direto para o restaurante e depois a gente vai para o hotel. E aí eis que surge a Farda Amiga indo para ser leiloada, e a gente achou que não tinha a menor chance de comprar pelo pedigree, pelo físico, tudo. E acabou que saiu um preço super baixo, por problemas radiológicos que ela tinha. E acabamos ficando sócio da Farda Amiga nesse momento, nós e o Farda Vencedora. Por isso o nome Farda Amiga. E aí, então, fechamos as compras com esses 5 animais. E quando o Paulinho ficou sabendo, ele ligou para a gente e falou, olha, vocês compraram esses 5 animais? Então, não compramos. Então, faz tempo que eu queria ir para os Estados Unidos, tentar a sorte lá. E se vocês me derem essas 5 potrancas para treinar, eu gostaria de tentar. E aí,
conversou-se lá e antes da gente voltar para o Brasil já decidimos que então deixaríamos as potrancas com ele. E ele foi para os Estados Unidos e aí deu uma pequena sorte de, entre elas, na primeira geração dele, ter pego a Farda Amiga, que deu uma super projetada na carreira dele, uma super égua. Óbvio que ele teve muita participação no sucesso dela, mas é como dizem também, né? Sem ovo não faz omelete, né? Então, ela foi eleita a potranca do ano, né? exato, ela foi eleita a melhor potranca 3 anos nos Estados Unidos, ganhou o Kentucky Oaks, ganhou o Alabama, foi segundo na Breeders' Cup. Uma história realmente de um conto de fadas mesmo, porque é duro de acreditar, né? Eu me lembro que nós estávamos na comemoração do Oaks e tal, eu cheguei para minha mãe e falei, olha, grava bastante isso aí, porque nunca mais vai acontecer. Ela falou, não, como deixa de ser pessimista? Eu falei, não, eu sou realista mesmo. É difícil, né? É muito difícil, Nossa. né? Tem que ter uma dose grande de sorte também. Tem uma lista aqui de animais que separados aqui, que tem garanhões, tem matrizes e matrizes que foram corredoras suas e depois viraram matrizes. Então, tem alguns cavalos aqui que eu gostaria que você falasse um pouquinho deles. Vamos começar. Hardbuck. É um cavalaço, né? O Hardbuck foi vendido em leilão na época do Top Classic. Acho que o leilão foi em Cidade Jardim e comprou o Zé Carlos Carnevale, estúdio Exocet. E acho que quem escolheu para ele foi o Mário Campos junto com o Marcelinho Paiva. E era um potro normal, assim, até lá por novembro, dezembro, era um potro abaixo da média, e um potro que foi evoluindo e chegou no leilão em maio, um potro bem atraente para o Mário Campos ter escolhido também, ele sabia das coisas, né? E foi um cavalaço, né, Juliana, porque ganhou o Grupo 1 aqui no Rio, ganhou o Critério, que é o Lineiro de Paula Machado, foi exportado para os Estados Unidos, lá para o treinamento do Kenny McPeak, que é outro treinador que acabou que, por causa dessa história, tornou-se um grande amigo também. E ganhou o Grupo 1 lá. E depois eles deram a grande cartada, que foi tentar correr o King George na Inglaterra. Prova que eu fui para lá para assistir, fez um segundo memorável também. Acho que até hoje é o cavalo criado no Hemisfério Sul com melhor colocação nessa prova. Então foi sensacional, um cavalaço, né? Um cavalo que vai ficar para sempre nos nossos corações. Mr. Nedauer. Treinado pelo Cosminho aqui, não podemos deixar de citar, fez um trabalho excepcional com ele também. Mr. Nedauer era um craque também, né? Corria na areia, que aqui no Brasil nós não temos, teoricamente, muita tradição, assim. Mas como ele ficou meio absoluto na areia aqui, o Betinho Figueiredo, que tem muito conhecimento de Argentina, falou, por que não leva o cavalo para tentar na Argentina, né? O Dardo Rocha, uma premiação super boa. E eu falei com o Ricardinho Vidigal, que era o proprietário, e ele estudou e tal, e falou, não, vamos tentar. Aí foi uma maravilha, ganhou o Dardo Rocha, nós também estávamos lá, até bateram a nossa carteira antes de entrar para tirar foto, mas foi uma confusão boa no final. E o cavalo ficou por lá, correu o Dardo Rocha no ano seguinte, ganhou de novo, foi dali para correr o Ramírez, ganhou também. E acho que no segundo ano que ele ganhou o Dardo Rocha, ele ganhou em recorde. Então era um cavalaço também, um cavalo de areia dos... Eu reputo aí dos principais entre os top 10 que nós criamos, com certeza o Mr. Nedauer está lá. Ilha da Vitória. Também foi uma égua, uma cracaça, com uma história interessante também, que ela foi comprada pela Mary Slack, que era essa proprietária famosa sul-africana, que comprou vários cavalos brasileiros com sucesso. E ela veio para o Brasil com a família toda. Tinha uma filha chamada Vitória e tinha uma outra filha que não gostava muito dos cavalos, mas veio também no leilão. E se encontraram no lobby do hotel
antes de ir para os leilões, e essa filha que não gostava muito falou, eu não vou no leilão, mas compra uma tordilha. E a outra filha, Vitória, estava na Inglaterra e era aniversário dela nesse dia. E aí entrou no leilão a potranca, chamada Ilha da Vitória, no dia do aniversário da Vitória, e tordilha, como a outra filha tinha falado. Ela falou, essa aqui não vai escapar. E aí ela comprou, não estava até na lista de recomendação dos experts lá que ela trazia. Ela até brincava depois com o pessoal, que eles não entendem nada, que ela que escolheu essa aí. E foi uma super égua, foi cavalo do ano na África do Sul, ela corria contra os machos, prova de handicap, onde ela dava vantagem de peso para os machos. Caramba. Então, foi uma cracaça lá também. Égua muito importante. Aerotrem. Esse é um cavalo especial, Juliana. Porque desde potro ele era maravilhoso, foi a leilão. Inclusive, foi nesse leilão que motivou a gente partir para o sistema de venda direta. E não atingiu o preço que a gente imaginava e a gente bancou. Falou, não, esse cavalo é especial, esse cavalo, vamos ficar com ele. E como ele tinha um pedigree que era voltado para areia também, eu falei, vamos mandar para o Uruguai. E mandamos lá para o Tulu. Começou já desde o início bem, não ganhou de cara, mas ganhou na terceira. Sempre com um pouco de falta de sorte ali nas duas primeiras. Aí depois disso foi melhor potro aos 2 anos, aos 3 anos ganhou as 2 primeiras provas da Tríplice Coroa. Depois da Tríplice Coroa foi operado de cólica, teve colite, perdeu 150 quilos, um cavalo assim... É verdade essa história de uma cólica severa. Severa. Depois, lá por janeiro, ele começou com essa cólica, foi lá para um centro cirúrgico lá, que acho que é meio do Exército, que tem no Uruguai. Foi operado e depois da operação teve a colite. Aí quando vem isso, depois da cirurgia, você fala... Você só está rezando para tentar salvar o cavalo, exato, né? Acabou, você não tem nem né? mais expectativa de uma campanha depois disso. Exato. E ele ficou naquele estado, imagina 150 quilos. Perdeu 150 quilos. E aí começou a melhorar, parou a colite. Eu acho que ele até foi para o hipódromo, até direto para ter mais equipe, mais gente para cuidar dele e tal. E a verdade é que, em 30 dias, ele se recuperou super bem, assim, uma recuperação incrível. Que leão, hein? Incrível. Acho que a gente acabou mandando ele para descansar uns 30 dias lá num outro lugar que chama Labaguala, para, enfim, tirar todo esse estresse. E depois voltou, depois disso ele ganhou a milha de novo deles lá. E aí se classificou na classificatória para o latino-americano e acabou ganhando o latino-americano, que foi espetacular. Então vamos assistir. É o vídeo número 2. Largaron el Longines Gran Premio Latinoamericano, Grupo 1, edición número 37. Trata de hacer la delantera al 2. Esse dia teve uma particularidade, nós encontramos com o Leal de manhã na cocheira e ele nos chamou de lado e falou, olha, queria pedir uma coisa para vocês. Está todo mundo falando aqui que é melhor vir por fora aqui no Uruguai. E todo mundo vai vir por fora. Eu quero vir por dentro. A gente falou, tá bom, faz o que você achar melhor, né? E deu certo. Nessa época ele já estava lá em Maronhas? Já. Ele foi potrinho para lá. Eu acho que ele foi domado no Aras, mas logo depois da doma ele foi para lá. Ele vai lá penúltima, né? Vai ali, penúltima. Tem um até com a farda meio parecida ali que vem bem mal. A 3/4 de cuerpo abierto mejor al 10, Atlético del Culano. Eso. En el medio corre el 13, Aerotren, a 3/4 de cuerpo del número 6, Savitar en los últimos 650, paleteando por dentro el 1, le da vida, 5 cuerpos de ventaja, lo sigue Sandino Ruler, los del Longines, Gran Premio Latinoamericano, Grupo 1, ya están en la recta final, 470 para el disco, el 1, le da vida, separada los palos, 4 cuerpos de ventaja,
lo sigue do Village King, que ganhou o Pellegrini, o Mirinhaque fez segundo no Pellegrini. Culano en los últimos Nossa 300 metros, adentro el tren, medio cuerpo, lo sigue Atlético el Culano, en el medio Miriñaque, por dentro corre el 11, Winger, 150 para Nico, Aerotren, medio cuerpo, lo sigue abierto, Atlético el Culano, adentro corre Winger, en los últimos 40 metros, el 13. Esse coração sai pela orelha, não sai nem pela boca, né? Que direção do Léo. Foi, montou muito bem. Que direção. Montou muito bem. E depois dessa, ele ainda foi lá para Dubai e correu a Saudi. Nós fizemos um condomínio que foi muito bom, porque vários criadores já compraram cota naquele momento. Ele correu a Saudi, fez um 5º lugar excelente, num páreo duríssimo. E hoje em dia é reprodutor lá no Uruguai e tá começando bem. Tá começando bem. Esse fim de semana passado já deu o primeiro ganhador lá no Uruguai. Que coisa boa. Tá começando bem. Que legal. É a primeira geração dele a correr. correndo. Estrearam 5, dos 5, 4 estrearam fazendo o segundo, e aí esse aí acabou ganhando agora semana passada. Que bom. Tá indo bem. Que bom. Voador Magui. Esse também um cavalo espetacular, perdeu um derby incrível aqui no Rio. E aí, mas depois ganhou o Brasil, né? Que foi espetacular, com a Amy Souza. E de propriedade do Luiz Felipe, que na época nós não tínhamos tanta proximidade, sempre foi uma pessoa que eu me dei muito bem. Mas depois eu acabei sendo vice-presidente dele na BCPCC e aprofundamos muito os laços de amizade durante a gestão. Uma pessoa que eu tenho extremo carinho, gosto muito dele, é um amigo muito querido. Lamix Steve. Lamix Steve também um cavalaço, escapou das nossas mãos, mas sempre torcemos para ele como se fosse nosso. E talvez, se tivesse nas nossas mãos, ele não tivesse sido o Lamix Steve que foi. Um cavalaço na distância também, corria na grama, corria na areia, e ganhou um Grande Prêmio Brasil aqui espetacular. Eu me lembro que também o Top Classic foi aqui, no Rio de Janeiro. Nós encontramos o Walter Lopes no leilão, e ele falou: o senhor vai ficar, ele falou para o meu pai, o senhor vai ficar para amanhã, né? E acho que meu pai realmente não estava programado de ficar, não. Ele falou: não, acho que sim, não, o senhor tem que ficar aqui, nós vamos ganhar amanhã. E aí acabamos ficando e realmente o cavalo ganhou e foi espetacular, foi muito bom. Encontro providencial. Providencial, exato. E é verdade que o cavalo engoliu um pano? Lá no Paraná, que ele foi iniciado lá no Paraná para domar e tal. E acho que ele engoliu um pano, um plástico, alguma coisa assim, teve uma cólica. E quem operou ele foi o Dr. Marlon. Mas operou e ficou bom também. Não teve maiores problemas, mas deu esse susto, sim. Agora vamos falar de uma que não foi criação, mas propriedade. Quero. Essa foi uma iguaça também. Foi comprada um ano depois da Farda Amiga. Então você vê que a sorte do Paulinho continuou. Que na primeira geração que ele pegou de Potrancas tinha a Farda Amiga, e depois veio essa Quero, uma filha do Roy Academy, irmã do House Buster, até hoje está com a gente no plantel, está em Bagé. E ela ganhou o grupo 2 lá, foi segundo em grupo 1 na areia, fez terceiro em grupo 1 na grama. Na areia ela era uma égua que se defendia, mas na grama ela corria com a primeira turma lá, uma égua que deu muita alegria e foi muito bacana assim, ter ela desde o início até hoje. E tem 2 éguas aqui, mãe e filha, que é interessante porque ganharam o grupo 1 na semana do Grande Prêmio Brasil. Pipa e Cherrivi. Foi, é verdade. E as duas aqui no Rio, né? As duas ganharam as principais provas aqui no Rio. E uma velocista, mas eu acho que a Pipa era uma égua que ela ganhou esse páreo porque ela era muito boa, porque acho que 1000 metros não era a especialidade dela, não tinha muita velocidade inicial. Mas ela conseguiu acompanhar o páreo e acabou ganhando uma carreira espetacular. E a filha dela, você vê, acabou correndo 2000 metros, sendo filha do Putbeck, né? Um monte de gente ainda me pergunta, será que a Pipa não ia em 2000 metros? Pode ser, mas ela ganhou uma milha, depois correu 1800,
Nós achamos que não foi tão bem e decidimos voltar. Mas pelo menos ganhou o grupo 1 e tá valendo, né? Tá ótimo. Super Exato. valendo. E a Cherrivi é a preferida dos seus filhos? Porque ela é muito mansinha. Primeiro ela chama Cherrivi, porque minha filha também chama Vitória, Maria Vitória. Então, e aí desde pequeno, Cherrivi e tal, e ela é uma égua enorme, mas muito mansa. Então eles iam na cocheira, davam alfafa, davam cenoura para ela, tudo. E era uma égua que até hoje em dia você vai dar alguma coisa para ela comer, ela não pega com o dente, ela pega com o lábio, assim, parece que ela tem preocupação de repente machucar as crianças. Então eles adoram ela. E diz que é a Vitória e o Léo, né? Leonardo. E o Leonardo diz que ele já tá bem O Leonardo sim. participativo, já tá Inserido. interessado. Assiste comigo, já dá palpite. Olha aí. A gente de vez em quando tem que dar uma segurada, mas ele gosta. Eu não forço também, Juliana. Às vezes, vou no jockey. Não quero ir, tá bom, não quer ir, tudo bem. Porque se forçar aí pega, né, pega a aversão. Então eu deixo meio à vontade, mas ele gosta bastante, assiste. Às vezes pede para colocar replay e tal. Tá indo num caminho bom, não vamos... Estão gostando, Tem que dar criado. sequência, não tem que vamos dar comemorar. sequência. Julinho, como que vocês fazem as escolhas dos nomes? Que você falou agora da Cherrivi. Como que é feita duro, viu? a escolha? A gente faz tem áreas que não adota as letras, né? Mas a gente faz por letra. E, enfim, como são 40 nomes para dar, chega lá pelo 25º já começa a cansar um pouquinho. Aí tem que pegar um pouco de dicionário, chat GPT. Tenta ir pelo nome da mãe também. Também a gente faz um mix com o nome da combinando, mãe. né? Exato, tem que apelar para tudo. Depois do 20º... Já a criatividade já vai se esvaindo. É isso, exato. Né? Exato. Antes de eu falar de Dois Garanhões, vamos falar de Doutor Surenho. Esse Doutor Surenho sempre foi um cavalo maravilhoso. Estava já nesse sistema de vendas diretas. E foi lá no Aras o Dr. Marco Antônio, que é dono do Bien Surenho, e falou: esse cavalo para mim está um pouco caro, perto dos cavalos que eu compro. Eu vou indicar ele para o Dr. Enio comprar. E aí chegou e falou para o Dr. Enio, o Dr. Enio ligou para o Emílio, falou com o Vitório também, mandou a equipe dele para Bagé e tal, e acabou comprando o cavalo. E engraçado que o cavalo chamado Doutor Surenho foi para o Dr. Enio também, né? E acabou tendo uma campanha espetacular, só a nota triste depois que ele acabou falecendo, né? Foi. Acabou morrendo com um problema no pulmão. Mas é um cavalo que deu uma alegria inacreditável. Ganhar lá em San Isidro é quase igual no futebol ganhar da Argentina. Exatamente. Tem um gostinho especial, porque não só por eles, mas porque, óbvio, é difícil ganhar lá, né? São cavalos espetaculares. Eu também, desde 88, a gente já ia para os grandes prêmios Pellegrini, latino-americano que tinha lá. Estava acostumado a tomar pau dos argentinos, né? E aí, ver esse cavalo ganhando do jeito que ganhou lá foi muito uma alegria indescritível. Então vamos assistir. É o arquivo 3. Largaron la 39ª edición del Longines Gran Premio Latinoamericano. Asume la vanguardia por el lado exterior el 14 Ves Galano, sale a buscarlo por dentro el 7 Don Férez. La tercera ubicación por el lado interior para el 9 Don't Slow Time, que precede al 4 Vivir la Vida abierto. Viene corriendo el 11 Rogerín. Precede por el lado exterior al número 10 Irwin. A su costado interior avanza el 3 Amai. Luego lo viene haciendo el 1 Natán. Por el lado exterior de la pista quedan el 5 Doctor Sureño y el competidor número 13 Pepe 2406 cuando pasaron la milla. En la punta enseña el camino por el centro de la Ele é pista. super jovem, né? Não sei se vocês conhecem. E ele falou: doutor, o cavalo tá tinindo, nós vamos ganhar fácil. Meu Deus. Eu falei: como assim vamos ganhar fácil o latino? Calma. Ganhar já tá bom? Não, se ganhar de focinho tá Um jockey ótimo. novo, indo a primeira vez montar na Argentina, fala que nós vamos vai ganhar ganhar fácil.
Vai ali antepenúltimo na frente. Agora que ele começou a avançar lá. Agora ele avança um pouquinho. La tercera colocación por dentro para el 4, Vivir la Vida. En cuarto lugar el 14, Ves Galano. Viene ganando terreno abierto el 10, Irwin por el lado interior. Lo hace el 3, Amay. Más abierto, gana ubicaciones. El 13, Pepe Joy por el lado interior de la pista. El 7, Tom Férez. Abierto, corre el competidor. Número 8, Costa del Norte. Los participantes del Gran Premio Latinoamericano están en la recta final. 600 metros para el disco. El 9, Long Time. Abierto el 11, Rogerín. Más abierto el 14, Ves Galano. Por el centro de la pista lo hace el 10, Irwin. Gana terreno por el lado exterior. El 5, Doctor Sureño. Enfrentan los últimos 350 metros. Se estrecha la lucha. Abierto el 5, Doctor Sureño. Va sacando ventaja sobre el 3, Amay. Por el lado interior de la pista. Descuenta terreno el 1, Natar. Últimos 150 metros. Ya se apadera de la victoria. El 5, Doctor Sureño. La alegría es solo brasileña. Eu faço mesmo, ele tava certo. Ele não tava louco, não. Que espetáculo. Foi muito bom, foi muito bom. Agora eu queria que você falasse de Spendabuck. Spendabuck foi a história dele começou no Brasil, né, com a Cláusula Export, né, que era do Lorulu, que foi a pessoa que nos levou para Bagé, o Ari, o Rodolfo, o Lúcio, enfim, toda a família. E era uma super craque. E depois dela acabaram vindo mais, sei lá, 2 ou 3 potrancas, filhas do Spendabuck, que outras pessoas compraram por causa dela. E todas foram boas corredoras. E aí a gente foi atrás, através do Eduardinho Guimarães, e aí acabamos arrendando ele para Shuttle por 2 anos. E muito contestado, porque lá nos Estados Unidos ele tinha ganho o Kentucky Derby, foi um super craque e tal, mas na reprodução estava devendo, assim, tinha dado uma ganhadora de grupo 1, mas o resultado foi muito aquém do que era esperado. E aqui no Brasil ele veio, nessas 2 gerações que ele cobriu lá, foi lá para Bagé, foi para o Aras, acho que foi o primeiro garanhão até que serviu lá no Aras. E foi um sucesso tremendo, né? Pai do Hardbuck, pai do Pico Central, todos provenientes dessas 2 gerações que ele cobriu lá, e depois ele acabou sendo adquirido em definitivo e ficou lá no Bagé do Sul, onde ele continuou tendo sucesso. Então foi muito bacana, um cavalo que a gente tem muito carinho por ele. Era um cavalo lindo, maravilhoso, uma cabeça masculina, a ganacha, preto. Era bonito de ver o cavalo. Foi muito bacana ter ele com a gente. E Drosselmayer? Drosselmayer tem uma história engraçada, porque o Gonçalo ainda tinha o Aras lá em Bagé, e eu vinha seguindo ele como um cavalo eventualmente comprável, porque o Distorted Humor lá nos Estados Unidos não tinha assim muito resultado como pai de pai. Ele tinha ganho o Belmont, que não é uma prova que eles gostam muito lá para ser reprodutor, mas para a gente não tem problema nenhum, porque ganhar o Belmont tem que ser corredor. Já tinha outras vitórias em provas de grupo, então eu vinha monitorando ele. Até o dia que ele ganha a Breeders' Cup Classic. Aí eu falei, agora vamos jogar a toalha, porque acabou, vamos procurar outro. Não tem mais alcance. E num jantar lá no Aras do Gonçalo, ele estava na época da crise hipotecária americana. Ele falou, olha, me ofereceram o Drosselmayer para comprar a parte sul-americana do cavalo. Eu falei, pô, não é possível. Ele falou, não é possível porque a crise está inacreditável, os cavalos, o preço caiu pela metade. E aí acabamos adquirindo a parte sul-americana do cavalo. Eu acho que outros criadores entraram também na época. E depois, quando o Gonçalo acabou parando com a criação no Brasil, ele vendeu a participação para outros proprietários. Hoje em dia são 30 acionistas, cotistas do cavalo. E dentre nós, a gente está lá com a gente. Eu sou suspeito para falar, porque é um cavalo que dá grama, da areia, da distância longa, da milha, da macho, da fêmea, não tem problema para treinar, é uma tranquilidade, eles aguentam o treinamento sem problema. E acho que agora vai ser um excelente avô materno também. Isso tudo, e ainda é um garanhão super manso que faz o que quer com ele. Muito manso, impressionante. As coisas que o Emílio faz com ele dá até aflição.
Eu acho que até ele exagera um pouco. Ele passa embaixo do cavalo. Ele é muito manso. E tomara que ele fique aí por muitos anos ainda. Ano passado, mesmo com 18 anos, cobriu 100 éguas. Esse ano tudo indica que ele vai cobrir 100 de novo. E a gente percebe, vocês todos falando dos animais, das matrizes, dos garanhões, tudo com muito carinho, como se eles fossem assim, membros da família. Sim. E o Emílio me mandou um vídeo interessante que eu vou mostrar dos animais que já se foram, mas que estão lá ao lado Sim. do alojamento dos garanhões. Vamos assistir. É o 4, Cido, por favor. O cemitério de alguns animais. Spendabuck, a Sai de Baixo. Tem a Dandy Pet, que foi a égua que deu o primeiro ganhador de grupo 1 pra gente. Deu o primeiro e deu as duas primeiras crias dela ganharam o grupo 1. E ali ficam os garanhões, né? Ali ficam os garanhões. Ali é a cocheira dos garanhões, onde hoje em dia está o Drosselmayer, o Verrazano, o Vandegard e o Biensurenho também está por lá. Julinho, você acha que a liquidação do Aras Rosa do Sul, ela influenciou bastante nas suas linhagens? Sim, muito. Você vê que Dr. Surenho, ele é da família do Rosa do Sul, através da Rafaga Surenha. O Aerotrem é da família do Rosa do Sul, através da Match Blade. Então, o que acontece? Como eu falei, quando eu era criança e começamos no Turf, toda terça-feira o Rosa do Sul fazia um churrasco na cocheira deles lá. E toda terça-feira eu ia. E ficava só escutando. Mas isso, sei lá, duraram 10 anos. E durante 10 anos a gente foi escutando histórias boas de algumas famílias, mas de outras, ou fomos vendo as famílias que deram mais certo ou não. E quando eles decidiram parar, acho que a gente pôde ter mais conhecimento sobre o Aras para adquirir algumas éguas. E não nos arrependemos em nada. Foi realmente o Rosa do Sul é a base do Old Friends. Hoje em dia, várias éguas são provenientes do Rosa do Sul. A Gevrey Chambertin, que corre hoje em dia, é família corre aqui na Gávea, é família do Rosa do Sul. Essa Happy Magui que correu ontem, é Rosa do Sul. Então, tem várias famílias do Old Friends que têm a origem do Rosa do Sul. A gente estava falando há pouco que anteriormente vocês vendiam seus animais no leilão, no Top Class, que era um leilão espetacular. Que às vezes era aqui no Rio, era em Cidade Jardim, era maravilhoso. E há 8 anos vocês resolveram fazer o sistema de venda direta. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. Sim, a gente há 8 anos decidiu experimentar esse modelo de venda direta porque eram poucos produtos, eram 12 produtos, e aí falaram, com 12 dá para a gente experimentar para ver o que vai acontecer. E, sei lá, em 4 dias a gente vendeu tudo, esses 12. Aí ficamos até assustados, acho que a gente colocou barato demais, porque foi muito rápido. Aí no segundo ano era um pouquinho mais, mas não muita coisa, era 18 também, numa semana vendeu tudo. E aí pegou não só pelas vendas, mas porque as pessoas também gostaram do modelo, porque a gente acaba fazendo grupos de pessoas que têm a mesma sintonia, que gostam das mesmas coisas, que são amigos e tal, então acaba sendo um programa para as pessoas. É um evento. As pessoas vão para o Aras. Exato, porque vão para lá, conhece o Aras, conhece os reprodutores, conhece as mães, já conhece a geração que vai ser vendida no ano seguinte, ou já faz anotação, fala, isso aqui eu vou ver o ano que vem, né? E assim, com toda a transparência possível, porque o nosso objetivo é que as pessoas vão lá e não precisa comprar 2, 3, mas que compre um, mas que compre todo ano. Nosso objetivo é fidelizar as pessoas. Então, para fidelizar, eles têm que ter sucesso. É óbvio que a gente sabe que no cavalo isso é impossível, né, de todo mundo ter sucesso, mas que tenha bastante sucesso todos para voltarem todos os anos. Esse é o objetivo. E tem até quadra de tênis no Tem Aras, quadra de que tênis. você bate uma bolinha lá com... De vez em quando, sim. Eu jogo mais lá do que em São Paulo, porque lá não tem trânsito, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. E como é que funciona a escolha do que vai ficar para vocês e do que vai ser vendido? É verdade que tem briga, que tem um conselho para resolver isso e que não é fácil?
O pau pega. Eu fiquei sabendo. Não, sempre a gente faz uma relação de o que cada um mais gosta e aí vê os que coincidem, aí fica mais fácil, né? Os primeiros ali fica mais fácil, mas daí depois quando chega na sexta, sétima preferida ali, aí já começa a rolar o estresse de um querer um, outro querer outro, mas no final, enfim, a gente sempre tem uma filosofia lá no Aras que a gente briga até depois que a gente decidiu. Depois que decidiu, erramos todo mundo ou acertamos todo mundo. Não tem perdedor e nem ganhador. Mas é um estresse. Eu conversei com um grande amigo seu, Renan Machado, Cordeleira Fantástica, que está todo ano lá no Aras, presente, né, com vocês. E ele falou que é muito legal porque vocês não se desligam dos animais. Exato. Estamos sempre conversando. Ele fala, eu gosto de correr cavalo na frente. O Julinho fica louco comigo. E aí a gente conversa por telefone. Vai correr segundo, vai correr terceiro. E falou que vocês acompanham sempre muito de perto. Exato. O Renan ele primeiro tem muita sorte, né? Porque óbvio que competência anda junto, como eu falei, mas ele tem muita sorte. Ele vai para lá e realmente... várias vezes ele foi e escolheu dos últimos animais que tinham para vender e foram animais que ganharam um grande prêmio. E até essa Hello Afleet agora que ganhou o grupo 2 há umas 2 semanas atrás, foi das últimas a ser escolhidas e ganhou uma prova de grupo 2, é uma potranca bem boa. E aí ele também tem umas mandingas lá, ele vê os cavalos descalço na grama, acho que tem umas coisas aí que regulam, viu, Juliana? Mas, brincadeiras à parte, o Renan é um amigo muito querido e assim como todos que vão lá, essa última vez fizemos um grupo muito bacana, foi o Renan, foi o Marquinhos Criciúma daqui, foi o Marcos Zaborowski, também do Vista Verde, foi o Orit, o Beto Romano. Então, é uma turma assim, que a gente se dá bem, a gente tenta fazer, assim, nesse período, pessoas que têm afinidade e vão já. Aí depois, sei lá, outro fim de semana vai outro grupo de pessoas amigas e tal. Porque aí fica bom para todo mundo, né? Entendi. Fica prazeroso. A geração desse ano já foi vendida? Já. Essa geração nós já começamos a venda, ainda faltam 8 ou 9 animais a serem vendidos. Começamos a vender no dia 21 de fevereiro. Hoje é dia 9 de março. 9 de março. Estamos gravando o programa dia 9 de março. É isso aí. Então, ainda tem 8 ou 9 animais. Quem quiser pode procurar para o Dr. Emílio, que ainda tem coisa muito boa por lá. Opa! Agora a gente vai mudar para falar de ABCPCC. Vamos agora para o lado do dirigente. E que você falou para mim que você sempre quis trabalhar na BCPCC de alguma forma, numa diretoria e tal, sempre teve isso na tua cabeça? Sempre quis colaborar na BCPCC de alguma maneira ou de outra. E sempre me apoiaram aos poucos nisso. O Sérgio, o Dr. Quintela, todas as diretorias sempre me colocaram em algum posto para eu começar a aprender, para eu começar a ver como funcionava. E sempre gostei de participar para ajudar no que fosse possível. E, obviamente, que aí é natural que um dia se almeja poder colaborar sendo presidente da entidade. E primeiro fui vice-presidente com o Luiz Felipe, conforme eu falei, que aprofundamos muito a amizade nessa gestão e foi muito importante para mim também ter sido vice-presidente na gestão dele, para pegar mais bagagem para depois assumir a presidência. E aqui estou agora também dedicando um pouco da minha vontade, do meu amor pela criação, pelo turf. E acho que tem mais um ano aí de gestão, depois a missão passa para outro. Vamos ver quem vai pegar, espero que seja o Armandinho. Tem gente muito boa, Juliana, na diretoria. Foi feita uma renovação grande, tem gente muito boa, tem o Fabrício, tem o Renan Junqueira.
tem o Richard, enfim, eu não vou citar um por um, porque todos são bons. É um grupo muito bom. As reuniões que a gente faz são muito democráticas, todo mundo dá uma opinião para depois, no final, a gente chegar a um consenso. E eu acho que na próxima está maduro o nome do Armando daqui do Rio para ser o próximo. Mas aí cabe a ele, cabe aos sócios da BCC, da BCPCC decidirem o futuro. E a entidade ela vive um bom momento, né? Juliana, a verdade é que sim. Na gestão do Dr. Quintela, com o Glaser como diretor financeiro, eles fizeram um turnaround grande da associação, porque estava numa situação muito difícil e eles deram uma ajeitada nos emolumentos e, a partir daí, a associação passou a ficar superavitária e, hoje em dia, tem uma situação de caixa muito confortável. E quando eu assumi, eu falei que gostaria de aumentar os incentivos, que era uma briga que o Luiz Felipe também tinha, que ele achava que não adiantava a gente ter muito caixa e o Turf ficar minguando, né? Então, quando eu assumi com isso na minha cabeça, da gente aumentar mais ainda os incentivos, mas sem perder a responsabilidade de ter um caixa da associação forte. E é isso que nós fizemos, e o caixa, desde que eu assumi até agora, só aumentou. Aumentamos, e mesmo assim aumentamos os incentivos. Agora, por exemplo, ganhou no fim de semana a Orange Riviera. Está inscrita na Copa dos Criadores. Além do prêmio que ela ganhou, ela vai ganhar mais R$20 mil por ter saído de Curitiba e vindo correr no Rio, no sentido de aumentar os ratings. Os animais que ganham aos 2 anos, ele praticamente dobram o que foi investido na taxa universal, né? Fora isso, o bônus que o Raul dá aqui para quem é proprietário e criador, que é de aproximadamente 15 ou 17 mil reais, que com isso o prêmio vai para 40 mil reais para o ganhador, mais o bônus que a gente dá de R$ 2.250 para o ganhador, então já fica um prêmio de 42 mil reais. E aí a gente vê a maior adesão, né, à taxa universal dos últimos 10 anos, né? Exato. Já na gestão do Luiz Felipe, nós saímos de um patamar aí de 400 inscrições na Copa dos Criadores, fomos para um patamar de 700, 750, chegamos a 950 e agora estabilizamos em aproximadamente 900 inscrições, o que vai propiciar esse ano aqui na Gávea a Copa dos Criadores com a maior dotação da história. Acho que mais de R$1,5 milhão em prêmios para ser distribuído. Muito bom. E também tem desde mais ou menos 2020 que nessa Copa de Criadores aumentaram o número de pares naquele formato mais ou menos dos anos 90. Né? Exatamente, foi um grande desafio isso também, porque quando você pega aquele bolo de recurso e divide por 3 é uma coisa, mas quando você divide por 7 provas... Eu ia falar 6 são 7, né? As taças de prata sempre davam por volta de R$100 mil para o ganhador. Quando foi feito isso, elas baixaram para, acho que um pouquinho menos de 50, justamente por isso, porque aumentou o número de pares com a mesma quantidade de recurso. E agora, com o aumentar das inscrições, graças aos criadores, obrigado que continuam prestigiando a associação, a gente vai chegar com as 7 provas e vai poder dar certamente um prêmio na taça de prata de machos e fêmeas acima de R$100 mil para o ganhador. Beleza. Quer dizer, acho que o mundo ideal é ser como nos Estados Unidos, que exceção quem não se inscreve, né? Exatamente. E é muito observado nos leilões os animais que não foram inscritos na Breeders' Cup, que é a nossa Copa dos Criadores. Eles são desvalorizados quando não estão inscritos. Então, fora isso, acho que quem escreve está fomentando o turf, está fomentando a atividade. E 100% dos recursos que estão ali são para ser distribuídos nas provas, não fica nada com a BCPCC. Então volta, né? Volta tudo para os criadores. E fora isso, quem escreve na Copa dos Criadores, por exemplo, o Chicão agora ganhou com uma égua Ombre Hair, né? Ombre Hair. Com a inscrição lá, se ela não tivesse inscrito, ela seria, acho que o prêmio 27 mil, né? O normal. Com a inscrição, teria mais 13
e mais 2. Então, mais 40, 15 mil. 42. A inscrição de cada produto, para quem é sócio da BCPCC, são R$650. Então, vale muito a pena você escrever os produtos, porque qualquer vitória que você tem, aqui no Rio, principalmente, compensa demais. Então, temos aqui, esse ano, a Copa dos Criadores e o Troféu Mossoró. O Troféu Mossoró, exatamente, será aqui no Rio. Ainda estamos por definir o local, mas vamos tentar fazer dentro aqui do Jockey para ficar mais fácil O acesso, para as pessoas, né? E o presidente Raul, aproveito para agradecer, mandar um abraço para ele. Propiciou com que as corridas fossem no sábado, justamente para a gente fazer o Troféu Mossoró após as corridas e consiga ter um maior número de pessoas, porque quando o Troféu Mossoró é num dia, as corridas no outro, normalmente... As pessoas não chegaram, às vezes, alguém está né? vindo de outro lugar e tal, e não tem o mesmo... E muita mesmo gente vai embora sentido. domingo à noite também, né? Acaba não ficando. Exato. Se fizer as corridas e depois o Mossoró à noite, muita Domingo gente vai já embora. não tem o mesmo clima, domingo à noite, É. né? Então, acho que no sábado à noite fica o ideal. E assim vai ser. Queria que você falasse um pouco também dos leilões de cobertura, fiscalização das coberturas. O leilão de coberturas até nós marcamos agora para a semana seguinte do derby aqui no Rio de Janeiro. Também 100% dos recursos desse leilão é para a Copa dos Criadores e a inscrição do reprodutor credencia os filhos desse reprodutor a poder correr a Copa dos Criadores sem ter que pagar penalidade. Então, peço para que todos os criadores colaborem escrevendo seus reprodutores e que também colaborem ou deixem para comprar uma cobertura que seja no nosso leilão para prestigiar a associação, para que tenha um bolo de recursos maior para a gente poder distribuir e fazer uma Copa como nós vamos fazer esse ano aqui no Rio. Outra coisa legal que nós estamos fazendo esse ano, que aprovamos em reunião de diretoria na semana passada, nós vamos patrocinar o projeto da Escola dos Aprendizes lá em Pernambuco. Jockey do com Futuro. Com o Dr. Baltar, Jockey do Futuro. Um projeto espetacular. Projeto espetacular, você vê quantos jockeys já revelaram aqui, J. Vitor, W. Xavier, L. Henrique, e eles fazem com muito amor mesmo, porque a dificuldade lá é muito difícil, né? Então, acertamos com o Dr. Baltar, nós vamos doar televisões, colete, uma porção de coisas para propiciar lá que eles deem uma sofisticada nas instalações lá. Eu acho que, além de formar profissionais, acho que é uma coisa que faz bem para a alma ajudar esse projeto, né? Um projeto social quase. Um projeto que ele faz uma parte social belíssima, dando chance para aqueles meninos, né, que moram ali em volta do hipódromo, e para o turf também, fomentando o nosso esporte, né? Sem dúvida, porque mão de obra é cada vez mais difícil, né? E não só aqui no Brasil, acho que lá fora é mais difícil ainda. Uma preocupação nossa, né? Total. Toda essa questão da mão de obra, desde do cavalariço até realmente jockeys e treinadores. E é um programa que os jockeys clubes fazem que é muito bonito, é social, como você falou mesmo, né, Juliana? Quantos jockeys que a gente vê no exterior fazendo sucesso e que saíram do nada, né? Moreira, Silvestre de Souza, então isso, e eu acho que talvez eles vieram de uma época até que não tivesse tanto incentivo, assim, que a escolinha talvez não fosse até tão boa como é hoje em dia, né? Então, se a gente puder melhorar isso, é uma coisa que faz bem para a alma, né? Sem dúvida nenhuma. Fiscalização de coberturas. Fiscalização é uma coisa que dá dor de cabeça, né? Mas é necessário. Infelizmente, nós, sei lá, 7, 8 anos atrás, tivemos uma denúncia que foi apurado, foi feita uma sindicância, mas nos causou grandes problemas com o studbook, de questionamentos e tudo mais. E então, para acabar com qualquer dúvida, nós decidimos fazer um sistema, até feito pela Mayra, bolado pela Mayra,
acima de qualquer suspeita, que a égua é fotografada no local de cobertura e determinados garanhões hoje em dia que cobrem mais do que 40 éguas, se não me engano, é obrigatório mandar a foto dessa égua no estabelecimento para o Studbook. Isso é um procedimento que não é feito em nenhum lugar do mundo. É até uma coisa ruim, porque dá trabalho, né, para os aras, mas infelizmente nós temos que continuar fazendo devido a essas denúncias que houveram. Recentemente teve uma outra pessoa impronunciável que fez também uma denúncia por mero retaliação, porque queria resolver um outro problema particular dele e fez diversas denúncias em OSAF, IFA, Studbook, The Jockey Club, que é o Studbook americano e tal. Isso não tem problema nenhum, porque nós temos todas as comprovações, conforme eu falei, o sistema mais severo, mas dá trabalho, machuca a nossa imagem, né? Mas tem que ficar provando a honestidade e idoneidade, né? Exatamente. Então, mas enfim, contra essas pessoas a gente também toma medidas criminais também para defender a associação, né? Copa Velocidade e Precocidade. Essa Copa Velocidade foi na gestão do Luiz Felipe também, logo que ele decidiu se candidatar, nós conversamos. O Turf estava num momento, não que agora esteja nadando de braçada, mas estava num momento bem complicado, de maré baixa. Acho que tínhamos acabado de sair da pandemia. E eu falei, Luiz Felipe, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma prova assim, com dotação. E eu falei, no passado tinha essa Copa Velocidade, expliquei para ele, ele falou, é isso, vamos fazer isso. E já saiu, ele também é super proativo e ligou para todo mundo, e vamos atrás, faz o regulamento. E graças a Deus, na primeira edição, principalmente, foi um sucesso. Ainda calhou que ganhou o London Moon, com um cavalaço. E até hoje ela está aí sempre revelando animais de primeiríssima categoria, né? No segundo ano foi o Fígaro que ganhou aqui e depois ganhou o Grupo 1. Depois teve Pilcarina, que não ganhou o Grupo 1 ainda, mas fez segundo. Agora veio, que ganhou a Copa Velocidade, ganhou aqui o Pozzolo, fez terceiro agora no Diana, correu muito bem. Então é uma prova que revela grandes cavalos, né? E revela, assim, porque tinha muito preconceito de gente falar, mas a Copa quebra os potrinhos. Está se mostrando que não. Olha quantos cavalos que nós falamos, e fora o Mandrake correu na edição do Fígaro. Ele fez terceiro, largou meio mal, fez uma ótima corrida, fez terceiro. Foi tricampeão. Foi tricampeão do Major Sukhov. Então, quer dizer, fez uma campanha longa. E antes disso tinha corrido o Turf Gaúcho. Isso. Então é uma prova que, acho que não, depende do treinador, óbvio. Como todo potro, se for mal levado, ele vai ter um futuro comprometido. Mas se ele for bem levado, não tem problema nenhum. E ele não é a Copa que vai abreviar a campanha, exato, né? Justamente está mostrando ao contrário. Os cavalos que têm ganho têm seguido campanha e feito bonito. Agora, Julinho, vamos entrar num assunto que eu imagino, você me diz se eu estou certo ou errado, que deve ser um dos maiores desafios da sua vida, que você assumiu agora há pouco tempo, junto com mais 3 amigos seus, o conselho, né? São conselheiros do Jockey Club de São Paulo. Muito desafiador, né? Esse é mais desafiador. Esse é mais desafiador. Primeiro, como eu falei, a BCPCC, eu sempre tive vontade de participar. O Jockey de São Paulo, eu tenho um trauma, porque como eu frequento desde criança, na mesa praticamente ao lado que a gente sentava o Dr. Zé Bonifácio. E ele era o presidente do clube na época. Eu me lembro que ele chegava na portaria ali do Jockey de São Paulo, naquela portaria de vidro, deixava o carro ali, e até ele chegar na mesa dele demorava mais de 1 hora. E era um festival de reclamação. E naquela época o Jockey estava super bem. E era um festival de reclamação. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso aí de jeito nenhum. Nunca, porque se você vem para o Jockey para se divertir e o cara
para vir do carro dele até sentar na mesa dele com a família, demora 1 hora, uma pessoa reclamando atrás da outra. E aí, naquela época, ainda o restaurante era do Jockey, então o cara reclamava que a comida estava isso, que a batatinha, que o filé, que não sei o que lá. Era um inferno, então aquilo me marcou muito, né? Mas, mais ou menos também, como eu disse da BCPCC, acho que todo mundo tem que dar uma cota de sacrifício pelo turf, para quem ama o turf. E essa é a minha situação com São Paulo. Eu, desde criança, frequento aquilo, e chegou num ponto que eu falei, nós precisamos ajudar de alguma maneira. Só que eu falei, sozinho eu também não vou. E o Fabrício também tentou fazer isso no passado e acabou mostrando que não dava. E aí reunimos um grupo de pessoas com os mesmos propósitos, com o mesmo pensamento, gente também mais jovem, nada contra o pessoal mais velho, mas com mais disposição a se dedicar. E realmente assumimos, fomos eleitos em fevereiro, né, um pouco antes do Carnaval. E o cenário é bem desafiador, Juliana. Nada que a gente também não esperasse, porque a gente sabia que a coisa era muito complicada. Pelo que eu estou vendo lá, ainda vamos ter... Até fizemos uma reunião com os funcionários na semana passada. Eu acho que nós vamos ter ainda um período aí de 90 a 120 dias bem complicados, mas eu prevejo que a partir daí as coisas vão começar a melhorar e se tudo der certo, como a gente imagina, nós temos um futuro brilhante pela frente. Obviamente, isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas eu acho que dentro de um ano as coisas vão começar a evoluir e aí vão melhorando ano a ano até a gente chegar num ponto que o turf merece. Porque, infelizmente, com o turf de São Paulo minguando do jeito que minguou, aí não estou botando culpa nas pessoas que estavam lá há 2, 3, 4, 5 anos. Foi uma coisa que foi acontecendo. Vem de longe, né? O jockey não foi se modernizando, foi caindo. E ninguém também queria, acho que talvez por esse mesmo motivo que eu tinha, não, deixa o fulano tocar e tal. Ninguém foi querendo se envolver e o jockey chegou na situação que chegou, né? Então, mas eu acho que agora nós temos tudo para dar a volta por cima. No entanto, o cenário é muito desafiador nos próximos 90 a 120 dias. Quais são as primeiras medidas assim que você pode falar que tem em mente? Não, eu brinco assim, para falar coloquialmente, o pessoal fala, não, tem que ver a aposta, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Eu falo, não, peraí, gente, precisamos entender o seguinte, nós estamos num navio que a água está quase ali na borda. Então nós estamos tirando a água de dentro e não podemos deixar ele afundar. Essa é a missão principal que nós temos no momento. Quando a gente tiver com a água mais para fora, que tiver falando, não, tá bom, agora não vamos afundar, agora vamos fazer ele andar rápido, né? Então, o desafio agora é fazer receita. Não tem receita. O salário ainda dos funcionários está sendo pago com atraso. Vai ser pago integralmente, mas com atraso. Enfim, do jeito que não é para ser. Funcionário no geral, né? Tanto funcionário como os profissionais. Profissionais, então, pior ainda, mas nem os funcionários. Então, agora, tem um cenário bom de eventos, como aqui no Rio vocês já fazem há anos, que lá demorou-se a tomar essa decisão, então até você engrenar demora um tempão, né? Então, por exemplo, casamentos que tinha no Jockey lá, pelo menos um por semana, era o sonho de toda noiva de São Paulo casar no Jockey Club. Chegou um período que nós não tínhamos nenhum casamento. Só que para você agendar um evento de casamento, ninguém marca um casamento para casar na semana seguinte, né? O cara demora, né? Às vezes um ano, pelo menos, né? Então, isso demora para engrenar. Mas tem outros eventos de Copa do Mundo, de tudo mais, mas tem gente querendo fazer evento no Hipódromo de Campinas também. E esses últimos eventos em Cidade Jardim, eles foram um sucesso, né? Foram.
O hipódromo, assim como aqui na Gávea, tem uma localização espetacular. Né? Então, isso facilita muito, né? Numa cidade como São Paulo, você poder ter um lugar ali dentro da cidade que você possa fazer um evento grande, né? É espetacular, né? Então, eu estava falando disso aqui, o Turf de São Paulo mingou e foi levando o Turf do Brasil junto. Os nascimentos foram caindo, e agora nos últimos anos deu uma subidinha e estabilizou. Para a gente reverter isso aí, nós precisamos que São Paulo melhore, para voltarem novos proprietários, para terem novos cavalos, para terem novos criadores. Que aí levanta um processo que é demorado, não é do entendeu? dia pra noite. Até outro dia escutei gente falar, mas São Paulo vai melhorar, vai prejudicar o Rio de Janeiro. Essa visão a curto prazo pode ser, mas a longo prazo é ruim essa visão, porque se São Paulo acabar, vão diminuir mais ainda os criadores, vai diminuir o número de animais e no futuro isso aqui vai ter menos cavalo ainda para formar o programa. Então nós temos que pensar o contrário, para talvez no curto prazo diminua um pouco, algum outro treinador perca um outro cavalo, mas para a gente voltar ao que era antigamente. Né? É aquela história, né? As coisas elas não ficaram ruins do dia para a noite em um ano. Exato. Então elas também não vão ficar boas de uma hora para outra. Exatamente. A pessoa tem que ter visão que as coisas vão acontecendo a médio prazo, às vezes longo prazo. Exatamente. Né? Ter um planejamento. É isso. E ir recuperando aos poucos, né? Não tem milagre. Não tem milagre, exato. Quando a gente entrou, eu falei, gente, a pessoa precisa entender que não adianta, porque também o pessoal fala, mas o pessoal, quando o Benjamin entrou, também pensava, o Benjamin vai botar dinheiro do bolso dele. Não adianta, enquanto você não reverter aquilo ali, você vai gastar todo o seu dinheiro e não vai resolver o problema. Exatamente. Você precisa fazer o jockey ficar superavitário. Então, é uma situação bem desafiadora aí nos próximos meses, mas eu tô animado. Eu acho que nós vamos chegar lá. Desde que eu conversei com você a primeira vez, eu sinto essa esperança, esse bom astral, né? Sim. E os três que estão junto com você, Renato Junqueira, Fabrício Búfalo e Fernão Vaz Guimarães. Exato, são 3 pessoas espetaculares. Aproveito a oportunidade para agradecer o Fabrício que está lá todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, quer dizer, doando o tempo dele, arregaçando as mangas e de graça. Então, acho que nós estamos tendo uma oportunidade realmente de ouro de contar com ele lá. O Renato Junqueira também tem sido incansável nas conversas que nós temos tido com parceiros investidores, com patrocinadores, com inúmeros escritórios de advocacia que tratam de todos os problemas do jockey, que são incontáveis. Mas, com tudo isso, ainda tem uma visão otimista que a gente vai chegar lá. Não vai ser fácil, mas eu acho que com muito trabalho nós temos chance de chegar lá. Muito trabalho e muito amor ao turf, né? É isso. É por isso que a gente está aqui. É o que todos temos lá, né? Todas as conversas que a gente tem com eventuais interessados em investir no jockey, o que a gente começa falando é isso, nós somos turfistas. Isso. Né? É só isso, nós queremos o jockey para corrida de cavalo. Para isso, nós temos que bolar alguma coisa que eternize o clube. Isso. Né? Não que seja para 2, 3, 10 anos. E é uma situação também mais desafiadora ainda, porque às vezes você tem alguma oportunidade que você pode resolver o curto prazo, mas talvez para o futuro do clube não seja ideal. Então é um momento de também ter muita calma para fazer a decisão certa que dê o melhor futuro possível para o clube. Mas não é mole. Mas, enfim, como você falou, com pessoas assim que se dedicam e que fazem o melhor, te dá mais ânimo, né? O Fernão também é uma pessoa maravilhosa, está sempre lá para ajudar, no que puder, ele está sempre disponível. O próprio, depois os suplentes que ficaram, mas que também têm participado das reuniões, o Bruno Ribeiro também participa bastante. O Henrico também esteve viajando a trabalho, mas tenho certeza que vai ajudar
bastante. Então, eu sou otimista, Juliana e Vitória. Eu acho que nós vamos chegar lá. Não vai ser fácil, mas acho que nós vamos chegar. Vocês conseguiram renovar toda essa parte com pessoas que pensam de uma forma diferente e que realmente querem tentar reviver o jockey, né? Eu acompanho o site de lá, vi que vocês adicionaram ali uma página de seja patrocinador também para chamar quem tenta. E o trabalho de rede social também é muito importante, Sim, né? muito importante. Está sendo feito de uma forma... Eu tomei um susto com rede social na nossa Copa, porque eu achava que era importante e tal, mas quando aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus, não gastamos nada. E encheu o hipódromo. Aí não existe mais menosprezar a força das mídias sociais. E um negócio barato. Antigamente, para você colocar gente no hipódromo, você gastava muito, tinha que ser para TV aberta, exato. Falar com assessoria de imprensa. Então, hoje em dia, com rede social, você faz isso num custo baixíssimo. Você muito patrocinar mais um post é R$100. E aí tem isso, você agora sofistica um pouco, vai atrás de um influencer. Aí cada influencer atinge um público. É um mundo assim que é um novo mercado, né? É difícil, precisa ter uma pessoa mais jovem para lidar com isso, para você começar a entender. Mas é impressionante como atinge. E é fundamental, né? Quando eu assumi a BCPCC, eu falei, nós precisamos começar a fazer isso. E o Richard já deu uma boa chacoalhada no início, e aí depois a gente viu que a Jéssica estava fazendo um excelente trabalho lá nas redes sociais do Jockey. E aí falamos com ela e ela está lá e todo mundo ajuda, é o Richard, eu, enfim, mas ela que vai contando as coisas para a gente, porque a gente também não domina muito. Mas é um mundo incrível esse de rede social. Julinho, quero dizer que a gente está aqui na torcida por vocês. Com certeza. Com muita esperança que vai dar certo. A torcida aqui é enorme. Por tudo isso que a gente falou, por amor ao turf, por querer que o turf nacional ele cresça como um todo, né? E a gente tem esses pilares fortes, né? De Cidade Jardim, de Hipódromo da Gávea, nossos colegas lá no Sul também, Paraná, Rio Grande do Sul e todos os outros hipódromos também menores, né? Mas que são todos tão importantes. Eu acho que a força do turf nacional é que importa, né? É isso aí, Juliana. Obrigado. É um desafio muito grande, como eu falei. Mas com muito trabalho nós vamos chegar lá e com certeza os 4 hipódromos fortes juntos, eles vão acabando reverberando para os outros menores. Isso, que vão acabar... Como sempre foi. Exato, né? O número de animais vai aumentar e vai formar programa nos outros hipódromos. Eu vejo já o hipódromo de Pelotas já formando corridas boas e com isso, por que não? Pernambuco também, Isso. por que não no futuro Ceará e por aí? Basta a gente aumentar o número de animais para a gente chegar lá. Para isso, a gente precisa dos 4 hipódromos fortes. O Cristal, eu vejo que está também se modernizando, vai estar fazendo aluguel dos eventos. O Gil alugou agora para o show do Guns N' Roses. Então, enfim, ele está se mexendo também. O Pelanda no Paraná, então, nem se fale. É outra pessoa apaixonada pelo turf. Não mede esforços para melhorar. Aqui no o Raul também, o segundo ano que ele dá 15% de reajuste nos prêmios. E hoje em dia, o Rio é a locomotiva do turf. Ele tem que puxar todo mundo. Né? E quem sabe, se Deus quiser, São Paulo também, e para que tenha uma concorrência saudável, né, entre os dois, para que quem ganhe sejam os turfistas, sejam os proprietários, os criadores. Né, e que os dois tenham uma vida espetacular financeira e que o turf volte a ser pelo menos parecido com o que era antigamente. É isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito. Demais. Obrigada. Depois de 3 vezes que eu não pude comparecer, agora não falhei. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos pela companhia e até o próximo. Pode apostar o 35.
Tricampeão Mandrake pra cima do lendário Bruno. Oderic na ponta, cruza na faixa final. Viene Fortune na ponta. Você não livrou cabeça, Essa pescoço. alegria, né? De ter um cavalo de corrida, de ter uma vitória com a sua farda. Essa alegria não tem preço. Tirar uma fotografia. Leite Supremo tem cabeça, vai voltando Jungle King, cabeça. Leite Supremo livrou cabeça. Dragster livrou cabeça, cruzam a faixa final. Na ponta, Irondola, vai levar um corpo inteiro, cruzam a faixa final.